não é de hoje que eu venho defendendo o medicamento para tratamento precoce, não medicamento A, B ou C, mas medicamento. Porque o tratamento precoce, como em qualquer doença, ela é essencial. Como, por exemplo, um câncer. Né? Um câncer que está em fase terminal ou que está numa fase avançada, que te dá dor de cabeça, que te dá febre, você vai tomar dipirona por causa da febre do câncer ou tu vai tratar o câncer? A Covid-19 é a mesma coisa, você tem que tratar a doença. Nós temos que usar todas as armas que a gente tem, mas hoje, quem vai falar sobre isso não é o GessÉ. Quem vai falar hoje é um médico infectologista, Dr. Francisco. Pode passar o vídeo, por favor. Em primeiro lugar, é interessante, né? Cadê os hospitais de campanha? Né? Eles foram desmontados no meio da guerra. É como se você armasse uma base militar para disputar uma guerra e no meio da guerra você desmonta a base. E aí? Dentre várias outras medidas equivocadas que foram tomadas pelos gestores ao longo de um ano que eles tiveram para se preparar e não se prepararam. Lembrando que lá em março do ano passado, quando vieram com quarentena, lockdown, era para dar tempo para achatar a curva e preparar o Brasil para a crise, né? Eu acho que em algum momento se esqueceu de preparar o Brasil para a crise e achatar a curva, porque continuam medidas desincronizadas, cada município toma uma medida desincronizada com o outro, como se o vírus respeitasse limite municipal ou interestadual. Cada estado toma uma decisão diferente da outra e virou uma torre de Babel. Nós temos 5.700 gestores, secretários municipais de saúde, cada um tomando a decisão que lhe dá na telha, e falando uma língua diferente, com 27 gestores estaduais e com o governo central. A primeira coisa que deveria ter seria um comando central da crise e uma regra uniforme para os estados e municípios, pelo menos as regras gerais. As pesquisas que foram feitas na Europa, nos Estados Unidos, até aqui mesmo no Brasil, elas comprovam que a maior parte da contaminação de Covid dos pacientes se dá no domicílio, nas zonas residenciais. Covid é basicamente uma doença residencial. Pelo contrário, a taxa de ataque secundário, ou seja, a possibilidade desse vírus lhe contaminar a partir do momento que eu entro em contato com uma pessoa doente, ela é muito maior dentro de casa, chega na faixa de 16% a 30%, dependendo do estudo, do que no comércio, na área comercial da cidade, onde ela gira em torno de 0,5%. E pior, com a política de mandar o doente para casa com o vírus, sem um remédio para tentar combater a viremia, que é isso que o tratamento precoce se propõe. É uma série de remédios que a gente pegou lá na nossa biblioteca farmacológica, que existem, que a gente pode tentar usar quando surge uma doença nova, e vários estudos mostraram que esses remédios conseguem diminuir a quantidade de vírus que se replica dentro do nosso corpo. Esses remédios, eles tentam bloquear a entrada do vírus na célula, eles não atuam sobre o vírus. Eles tentam impedir o vírus de entrar na célula humana e, com isso, o vírus não consegue se replicar e morre. E esse tratamento precoce, ele tem centenas de estudos que a gente até condensou numa nota técnica que eu fiz tanto para o Ministério da Saúde em maio e agosto, quanto para o Ministério Público Federal em Goiás. Está tudo condensado lá, todas as evidências estão condensadas lá, que comprovam que você tem uma possibilidade real, não é 100%, não é uma bala de prata, não é promessa de cura, não é curandeirismo, de você diminuir a quantidade de pessoas que vão evoluir com a forma grave da doença. Com isso, você diminui a hospitalização e diminui a mortalidade. Não fazer lockdown, e sim fazer um controle, um distanciamento social rígido, manter a economia e o comércio funcionando, ampliando o horário de funcionamento, por exemplo, de bar e restaurante e shopping, ampliando o horário de funcionamento de transporte urbano. O que adianta eu fazer toque de recolher em São Paulo das 8 da noite às 5 da manhã, se o ponto de ônibus da Vila Nova Cachoeirinha está apinhado de gente às 6 da manhã? Essa medida é ineficaz, a gente está fingindo que está fazendo alguma coisa. Ou então está protegendo uma casta mais abastada da população e a casta pobre está se ferrando. Não é assim que se trata a pandemia. E, principalmente, oferecer o tratamento precoce com um devido esclarecimento ao cidadão, para quem quiser tomar e quiser tentar essa oportunidade de tentar se livrar mais rapidamente da infecção como política de Estado. É isso que está faltando, combater a situação que o cidadão está doente. Hoje em dia, eles estão mandando para casa e chega ao cúmulo de você oferecer oxímetro, que é aquele aparelho que você bota no dedo para medir a saturação de oxigênio no sangue, e fala para o doente, se baixar a menos de 91%, 90%, você corre para o hospital. Olha,
Se eu preciso monitorar o oxigênio de um paciente, eu não posso dar alta para esse paciente. Vocês prestaram atenção no que o médico falou? Médico, doutor infectologista, que o Covid é uma doença residencial. A contaminação acontece mais em casa do que na rua. Então, o lockdown está mandando as pessoas irem embora se contaminarem. Não é o GSEC que está falando, é o doutor infectologista. Ele falou que os medicamentos de tratamento precoce não atuam no vírus. Por isso não existe, pessoas falam que não existe cientificidade da sua eficiência no combate ao vírus, porque de fato ele não atua no vírus. Como bem disse o médico, ele atua na célula do corpo, fazendo com que o vírus não entre nele, ou diminuindo muito. Então, fazendo com que a pessoa se recupere, o vírus morre porque não consegue se proliferar, a pessoa consegue se recuperar mais rápido. E está aí as medidas que ele, inclusive, já determinou que devem ser adotadas pelos estados e municípios. Um distanciamento rígido nos locais de funcionamento e ampliação de horários. Ampliação de horários de trabalho normal, tendo em vista que a maior contaminação é em casa. Então está aí, não é médicos que tem que falar das questões de pandemia, de questões de medicamentos, está aí, um infectologista falando a verdade. Um dia nós vamos olhar para trás e ver que muitas pessoas que morreram poderiam estar aqui hoje vivas por conta de uma politização idiota, de uma restrição imbecil que está matando pessoas. Obrigado, presidente.